Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é, sem dúvida nenhuma, o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio dividir esses momentos com você, que gosta do programa, que acompanha o programa e que repercute os nossos assuntos, não só nas redes sociais, mas aí na sua casa também, interagindo aí no sofá da sua casa, transformando a sua sala aí numa extensão do Vejam Só também, dando as suas opiniões, as suas visões, as suas percepções dos textos que são analisados, da teologia que é comentada aqui. Esse é de fato o objetivo aqui do Vejam Só, que você que nos assiste se interesse pelo estudo das Sagradas Escrituras e, obviamente, pelo estudo da teologia também. Nós não temos a pretensão aqui de responder as perguntas, de levar até você uma questão definitiva. Até porque nem a teologia conseguiu fazer isso até hoje, né? Mas a ideia é que você aí se interesse pelos assuntos. Aí comece a estudar, comece a pesquisar, vá atrás do conhecimento, da informação e consiga dar as suas respostas. E a gente percebe demais isso na interação todos os dias aqui com o programa. Como que os nossos internautas respondem, dão embasamento bíblico, dão as suas observações, citam os estudiosos. Olha, é muito bacana poder observar isso e saber que o Vejam Só tem, de certa forma, contribuição nesse trabalho também, tá bom? Inclusive, lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira, eu recebo muitas mensagens de pessoas que confirmam isso, falando realmente da importância do Vejam Só, que começaram a estudar a partir do programa, que se interessaram pela teologia, ou que o Vejam Só auxilia nos estudos também, trazendo conhecimento, informação, vendo outras perspectivas. Olha, é muito bacana. Chega por lá também, a gente pode conversar, dá para responder lá algumas perguntas, recebo sugestões de temas, de convidado, e é muito legal. Recebo muito carinho dos telespectadores, muito bacana, fico muito feliz e agradeço muito a Deus por essa oportunidade e pelo espaço que a gente tem aqui de falar da Escritura Sagrada, de pensar teologia e de levar tudo isso até você também, tá bom? E hoje, num tema muito bacana, na análise de um texto bíblico super interessante, muito intrigante, a gente vai poder conversar e aprender bastante. Antes, vou apresentar os meus convidados, afinal de contas, eles que vão nos ajudar nesta caminhada. Bom, é com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Raul Zabala, ele que é ministro lá da Primeira Igreja Batista no Itaim. Pastor Raul, obrigado, meu irmão, por voltar ao programa, por aceitar o nosso convite novamente. Sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Zeca. Mais uma vez um privilégio estar aqui e uma alegria poder participar e vamos fazer tudo possível, né, para trazer toda a relevância desse tema que vocês estão propondo hoje, que o corpo de Cristo seja edificado e o nome do Senhor seja glorificado. Como você falou, eu faço parte da Primeira Igreja Batista no Itaim Paulista. Embora eu não sou pastor titular, eu sou membro da igreja, porém sou pastor ordenado que faço parte da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo. Vou pedir para o irmão passar as informações da igreja para quem nos assiste. Sim. O endereço, dias e horários assim, das principais programações, né, das atividades lá da igreja, por favor. Então, a Primeira Igreja Batista no Itaim Paulista está localizada na rua Curicharas 203. Os cultos, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, e culto de celebração, 18 horas aos domingos. Quarta-feira tem culto de oração e aos sábados tem atividade na quadra esportiva, onde tem muitas atividades, né? Criança, adulto, idoso, fora os dias de esporte, que se você quiser entrar nas redes sociais da igreja, vai se informar bem melhor. E todo quem quiser participar da igreja, nos visitar, vai ser muito, muito bem-vindo. Boa. Então aí, aliás, nós vamos deixar também, durante o debate, os contatos que o irmão concedeu aqui pra gente disponibilizar e também lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, se você quiser outras informações da igreja, das atividades, procure pelo pastor, que dele consegue te passar também com calma. De repente não deu para anotar tudo aí, muita informação, depois você chega lá e anota tudo direitinho, tá bom? Vai ficar lá no nosso perfil oficial do Instagram. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Agradeço. Deus abençoe. E o Vejam Só recebe também nesta oportunidade o pastor Gilberto Martins, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério Belém,
Pastor Gilberto, meu irmão, obrigado por novamente estar aqui no Vejam Só. Sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui novamente com os irmãos. Agradeço toda a equipe pelo esse belíssimo trabalho e empenho de ter um programa nesse nível em rede nacional. Parabéns para a Rede TV, para todos os que estão por trás dessa grande obra, desse grande trabalho. Estou ali no Itaim Paulista, também no Itaim Paulista, na Assembleia de Deus. Nós estamos aqui, né? O Itaim Paulista está bem representado. Tem pouca igreja lá no Itaim, já deu para perceber. Tem pouca igreja. Estamos lá na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, setor 53, na rua Capitão Eugênio de Macedo, a 150 metros da Praça Silva Teles. Quero mandar aqui um abraço para o meu pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, também o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, e mandar um abraço para o meu pastor setorial, pastor Paulo, pastor doutor Paulo. Um abraço, meu pastor. Muito obrigado pela honra, pelo respeito. E estamos ali, os cultos públicos de quarta-feira, sexta-feira, nosso culto de ensinamento, todos a partir das 19h30. Terceiro sábado é nosso culto de ceia do Senhor. Domingo, né? A tradicional escola bíblica dominical a partir das 9 da manhã. E domingo a partir das 18 horas, o nosso culto da família. Você está e é o nosso convidado especial para estar conosco ali, adorando a Deus e bendizendo o nome santo de Jesus Cristo. E esse tema é picante. Boa, hoje a gente vai poder conversar muito, nos debruçando, obviamente, sobre o texto da Escritura Sagrada e aprendendo aí a partir dele. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Os contatos do pastor Gilberto nós também vamos deixar à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que você tem acesso a tudo, tá bom? Se não deu para anotar durante o programa, você vai lá com calma, tranquilidade e anota, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante e parte a partir de uma fala do apóstolo Paulo, registrado lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Está lá no finalzinho, no versículo 24. Diz assim o apóstolo Paulo: aos que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. O que a gente quer saber é o seguinte: crucificar a carne significa que eu não posso gostar das coisas do mundo? E aqui mundo também no sentido de coisas não espirituais. Mas não foi o próprio Deus que criou todas as coisas? Ou tem coisa que Deus não criou? Como é que nós vamos entender isso? O que Paulo quer dizer? Que nós temos que crucificar a carne, as paixões, os desejos. Quer dizer que eu não posso adorar e glorificar a Deus com aquilo que eu gosto? E agora, hein? Como é que você que me assiste responde essa pergunta? Eu quero saber como é que meus convidados respondem. E depois você vai responder também. Vamos lá, começar aqui essa rodada aqui, porque depois, obviamente, nós vamos poder aprofundar. Mas, pastor Raul, crucificar a carne significa que eu não posso gostar das coisas, e aí eu já vou misturar as duas perguntas, que o próprio Deus criou? Então, Zeca, eu vou mudar um pouco o sentido da tua pergunta. Vou falar mais do que não seria crucificar a carne. Porque, embora você está falando de gostar de coisas que Deus aprovou, eu vejo dois olhares negativos ao versículo, duas aplicações negativas ou erradas ao versículo. Uma seria crucificar a carne, entender como a prática de, talvez, costumes ascéticas, flagelo da carne, privações e tudo mais. Isso eu considero uma abordagem errada do versículo. E outra seria crucificar a carne com o intuito de se aproximar de Deus, ou seja, colocando as privações ou as negações daquelas coisas boas que Deus fez como uma maneira de se aproximar, se achegar a Deus, chegar mais perto dele. Então, essas duas formas de ver o versículo eu considero errada. E depois o pastor vai ter a oportunidade de também falar suas colocações, né? Aí eu já vou aprofundar um pouquinho no texto bíblico. Boa. Bom, então, pelo menos a gente já sabe o que não é crucificar a carne, né? Mas eu quero te ouvir também, pastor Gilberto. O
Quer dizer que o apóstolo Paulo está falando aqui que eu não posso gostar das coisas desse mundo? O mesmo apóstolo São Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Nem tudo que eu gosto, nem tudo que eu desejo e nem tudo que eu quero fazer glorifica ao nome do Senhor Jesus. No decorrer desse debate nós vamos aprofundar bem, mas esses 10 versículos do capítulo 5, que é de 16 a 26, há uma lista, né? Há uma lista que nós devemos seguir. A primeira lista são as obras que nós devemos rejeitar e a segunda lista são as obras que nós devemos de exercitá-las, né? De andarmos nela. Então, na verdade, o sacrificar, eu sirvo a Cristo, estou servindo a Cristo por bondade de Cristo, né? Nosso amado pastor e abatedor, a igreja onde ele congrega hoje é a igreja que orou muito pela minha vida. Então, eu gostava de muitas coisas que a igreja reprovava. E que Cristo reprovava, né? E a igreja, como mensageiro de Cristo, pregava. E hoje eu tenho a compreensão do que aquilo que eu exercitava, aquilo que eu gostava e aquilo que eu fazia, eram coisas até lícitas, honestas, mas não glorificavam o nome do Deus Criador, não é? Não glorificavam o nome do Deus Criador. Então, dentro desse tema, tem muitas coisas que o homem faz, que a humanidade faz, que desagrada a Deus. Que são até lícitas diante da lei, diante da Constituição, diante dos homens, né? Mas diante de Deus, não são boas, não são agradáveis. Vamos tentar entender essa história aí, o que então são lícitas, mas não convém, ou não agradam ou glorificam a Deus. Nós vamos chegar lá com calma. Deixa eu só abrir a oportunidade para quem me assiste participar também, dando a sua visão e a sua resposta à pergunta que nós colocamos lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Entra por lá que você vai ter toda a interação com o programa e vai encontrar também as nossas enquetes. A enquete para o programa de hoje é a seguinte: crucificar a carne, fazendo aí uma referência ao texto lá de Gálatas, significa que não posso glorificar a Deus com as coisas que eu gosto? Você vai ter lá duas opções: posso glorificar a Deus ou não posso, tá bom? Só para dar um exemplo para você, o versículo 19 do capítulo 5 vai dizer que obras da carne, entre uma delas, a embriaguez, certo? Entretanto, contudo, porém, o texto não diz que é proibido beber. Depois o pastor já fez um sinal ali, mais ou menos. Bom, então quer dizer que Deus criou o vinho. Eu não posso glorificar Deus tomando vinho? Só para dar um exemplo, para você que me assiste responder a enquete, tá bom? É nesse sentido. É claro que vai falar assim, quer dizer que eu posso fazer sexo com todo mundo porque Deus criou sexo? Não, não é isso, meu irmão. Óbvio que nós não estamos querendo falar disso, tá bom? É só um exemplo para você entender. Então vai lá, vote, justifique a sua escolha e depois nós vamos conversar aqui colocando as suas opiniões também, tá bom? Antes de continuar aqui a nossa conversa, você encontra o Vejam Só no Instagram, no Facebook e no YouTube. Programa Vejam Só, tá certo? Só colocar lá que você vai encontrar. Em todas as redes sociais, você vai ter muita informação do programa e da nossa programação aqui, tá bom? Lá no canal do YouTube, que nós reativamos o canal individual do Vejam Só. Então vai lá, se inscreva, ative o sininho, as notificações. Você vai encontrar o material novo que a gente produz e vídeos antigos. Uma playlist chamada de Vejam Só Retro. Tem muita material lá para você, tá bom? Em qualquer uma das redes sociais, você consegue também nos acompanhar ao vivo. É isso mesmo. Nós transmitimos as nossas gravações ao vivo. Zeca, que dia que é isso? Que hora que é isso, meu irmão? Segue nas redes sociais que você vai saber, tá bom? Inclusive, se você tiver inscrito, ativar as notificações, essas coisas tudo, você recebe a informação. O Vejam Só está ao vivo agora. Você vai lá e assiste, tá certo? Então vai lá, siga tudo lá que você vai perceber isso daí, tá bom? Além disso, o Vejam Só está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua predileta e acompanhe o Vejam Só. Você vai para o trabalho ouvindo, você está no trânsito ouvindo, você vai para a escola, para a faculdade, tudo para você. A ideia é facilitar. Meu irmão, agora não tem desculpa. Não, consegue acessar o Vejam Só? Sim. Está lá para você, você é edificado e compartilha para que outros sejam também, tá bom? Então vai lá, curta e compartilhe, divulgue e fique à vontade, tá bom? Pastor Raul, na sua primeira fala, o irmão deixou claro aquilo que não é crucificar a carne.
Agora eu quero saber do irmão o que é crucificar a carne. Como é que o apóstolo Paulo quer dizer com isso daí? Significa que tem coisa que Deus criou que eu não posso utilizar? Como é que funciona? Então, Zeca, eu gostaria, antes de entrar nessa questão, que é o nosso tema, nosso intuito, pensar naquele versículo que todo mundo conhece. E Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim, que o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem entrar na questão de dicotomista ou tricotomista, o apóstolo Paulo, ao meu ver, ele é muito didático quando ele fala que a integridade do ser, ela tem que ser mantida de uma maneira irrepreensível. Porque a obra de Deus na vida da pessoa, ela é integral, né? Ela é integral. Aí é assim, rapidamente. Se a gente pega o espírito, a mente, ou a alma e o corpo. O que acontece quando uma pessoa chega aos pés de Cristo e se converte? Ela nasce de novo. A gente sabe, doutrina fundamental, o nascimento, o novo nascimento. O apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, que fala em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo é nova criatura. Então, todas as coisas velhas já passaram, eis aqui, todas são feitas novas. Porém, eu continuo sendo eu. O que é o novo nesse versículo? O que é o novo? O que é o que foi recriado? Foi o espírito da pessoa. A pessoa nasceu de novo. Porém, eu continuo sendo eu. A minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas intenções, a minha vontade continua sendo igual, a mesma. E isso não nasceu de novo. Eu continuo sendo Raul, o mesmo Raul, né, que eu fui antes de me converter. O que acontece com a mente? A mente tem que ser transformada, ela tem que ser educada, se vale o termo, né? E aí temos versículos, o mais conhecido, Romanos 12, 1 e 2, que não devemos nos conformar, antes temos que nos transformar, o nosso entendimento ele tem que ser transformado, nossa mente tem que ser transformada. Sim. Aí temos o segundo nível de obra de Deus, Deus vai transformando. Por isso que o nosso caráter, ele que às vezes nos dá mais problema, né? Mais dificuldade, porque continuamos tendo, às vezes, reações que não queremos e tudo mais. Último nível seria o corpo. E o corpo, ele é o instrumento pelo qual tudo vai se desenvolver. Aí que o próprio Paulo vai dizer em Romanos que podemos apresentar nosso corpo como instrumento de justiça para Deus e como instrumento de injustiça ao pecado. Certo? Então, nosso corpo pode ser apresentado essas duas opções. Nenhum desses três fala da carne que o apóstolo Paulo está tocando aqui em Gálatas. O meu espírito não é minha carne, a minha mente não é a carne, nem o corpo é a carne. Entendeu? Quando a gente fala de crucificar a carne, ele está falando de tudo aquilo que envolve pensamento, emoção, vontade, até desejo físico, que é contra o espírito. Certo? Então, Paulo diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Qual que é essa carne? Não é meu corpo físico. É tudo aquilo que envolve meu pensamento, as minhas emoções, minhas intenções, a minha vontade e o desejo físico ou necessidades físicas, seja uma necessidade sexual, necessidade de alimento e de entretenimento e tudo aquilo que se opõe ao espírito. Então, isso é crucificar a carne. É banir aquilo que está contra o espírito. E depois já eu posso fazer algumas outras colocações em relação ao texto de Gálatas. Sim, porque eu vou querer entender também, pastor Raul, e já quero ouvir do pastor Gilberto, o que são essas coisas? Porque assim, pastor Gilberto, para colocar algumas questões práticas na nossa conversa aqui, e depois nós vamos voltar naquela da bebida lá que o irmão já me restringiu aqui. Depois eu quero ouvir. Mas, o texto de Gálatas, por exemplo, fala lá, crucificaram a carne, suas paixões, seus desejos. Ponto. Aí Paulo fala assim, se vivemos pelo Espírito,
andemos pelo Espírito. Qual que é a impressão que o texto passa? Que nós estamos falando só de coisa espiritual aqui. Que o cristão tem que matar a sua carne para viver pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, se consagrando. Ou seja, outras coisas. Jogar futebol, procurar roupa bonita, emprego melhor, sei lá, casa maior, carro, comida, bebida, que tudo isso tem que parar na vida do cristão. É isso que Paulo está falando? Não, não é isso que Paulo está falando. Na verdade, Paulo, quero aqui parabenizar nosso companheiro, pastor, e ele foi muito, muito cirúrgico. Mas Paulo, ele diz assim, olha, Gálatas capítulo 5, verso 16, digo, porém, andai no Espírito, não satisfazer as concupiscências da carne, os desejos, né? Os desejos desenfreados da carne. E aí eu vou pular um pouquinho aqui para o verso 19, diz assim, as obras da carne são conhecidas. Ele está dizendo, todo mundo conhece, tá? Não é mistério para ninguém, não tem nada oculto aqui, não. As obras da carne são conhecidas, quais são? Prostituição, ele vai listando, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essas. Ele abre um leque aqui, não é só isso não, coisas semelhantes a essas, tá? Acerca das quais eu declaro que, como já antes os preveni. Paulo está repetindo, ele está dizendo, já falei antes, estou falando de novo, hein? Estou repetindo novamente aqui para vocês, tá? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, você pega essa lista e um cristão, um homem que é nascido de novo, segundo João capítulo 3, né? Fala sobre o novo nascimento, um homem que é nascido de novo da água do Espírito, um homem, mulher, quando digo homem, estou dizendo gênero humano, sim. Tá? Que ele entregou a sua vida a Cristo e de forma voluntária, por amor, que o fruto do Espírito mais abaixo diz, né? O primeiro fruto, né? É o amor, que quando você faz por amor, fica fácil. Alguma dessas obras aqui, que Paulo listou aqui da carne, né? Eu andei nelas durante 24 anos da minha vida. Andei afundado mesmo. Então, eu posso falar do que é vício, eu posso falar do que é um homem ficar 3 dias ou 4 dias bebendo e se drogando sem dormir. O famoso virado, que a juventude fala hoje, né? Estou virado e tal, né? Eu sei o que é a vida de prostituição. Então, eu já andei no fundo, aqui no centro da cidade, na boca do lixo. Então, eu sei o que é obra da carne. Eu sei o que é andar nessas obras. E o final dela, como disse Paulo no capítulo 8, a inclinação disso é morte. Eu estou vivo aqui por um milagre de Deus, porque por várias vezes, por andar nessas obras da carne, eu me deparei com armas na carne, me deparei com confusões, me deparei com brigas, me deparei em momentos assim de dizer, agora eu não passo. Então, as obras da carne vai levar ao homem à morte. Isso é literal, isso é certo. Vai levar o homem à morte, de uma maneira ou outra. Se ele não escapar por amor da sua alma, se ele não tiver um encontro real com Cristo, o final dele vai ser morte. Porém, quando ele tem um encontro real com Cristo, a própria pessoa dele, estando na pessoa de Cristo, reprova isso. Ele não consegue mais. Ele por mais que ele queira, se ele realmente nasceu de novo, e se ele está convertido, andando no Espírito, ainda que a velha natureza incite essas obras da carne nele, nesse tabernáculo aqui, que foi usado, como nosso pastor disse, para as concupiscências da carne, para as coisas do diabo, hoje, o mesmo Gilberto, meu RG é o mesmo, meu CPF é o mesmo, minha carteira profissional é a mesma, eu sou o mesmo, meu DNA é o mesmo, só que agora uma nova criatura em Cristo. Então, essas obras, por amor a Cristo, né? Por amor a Cristo, eu ando na longanimidade. É o amor que consegue produzir isso em mim através do Espírito. Se for forçado, não consegue. E eu tentei largar a droga, tentei largar a prostituição, tentei largar tudo, por mim mesmo. Acredite no que eu estou dizendo. O mais vil pecador que está agora aqui na boca do lixo, que está ali na Cracolândia, ele está o tempo todo pensando uma maneira de sair dali. Ele está o tempo todo pensando uma maneira de sair dali. Por si só, ele não consegue. Você que me ouve, não consegue. Qual é a receita? A receita é simples. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará.
Aí você vai receber o Espírito Santo de Deus na sua vida e a transformação virá naturalmente, sem forçar, sem pegação, nada, naturalmente. O Espírito vai trabalhar na vida dele e o Espírito, na vida dele, como fez na minha vida, vai fazê-lo, como boa terra, produzir os frutos, ou o fruto do Espírito, né? Um fruto que se desdobra em vários frutos. Tem várias ramificações. Mas aí, pastor Raul, eu fico com a impressão seguinte. Por exemplo, o pastor Gilberto falou na fala dele a palavra desenfreado. Ou seja, é exagerado, que dá a impressão de coisa fora do padrão. Ele deu ali 4 dias virado, acordado, sem dormir, usando droga e bebendo e tudo mais. O que, vamos imaginar assim, nós estamos falando de um padrão de todo mundo, não é todo mundo que faz isso. Eu posso sentar na mesa e comer um pratinho de arroz e feijão. Eu posso sentar na mesa e comer 10 pratos de arroz e feijão. Nós estamos falando de alimento e nós estamos falando de glutonaria, coisas distintas. Sim. Mas eu fico com a impressão seguinte, se nós estamos falando de desejos desenfreados, eu não preciso matar, então, ou não é um desejo da carne, o fato de eu gostar de uma comida boa. Então, uma das coisas que temos que ressaltar é que a carta de Gálatas e aliás, todo o Novo Testamento, as cartas, todas as cartas, incluindo Apocalipse, tudo isso foi escrito para crentes, cristãos, certo? Então, Paulo está falando para cristãos. A vida passada, eu não posso, como bem o pastor falou, uma pessoa que está no beco do lixo, ela não pode, por própria vontade, sair daquilo. É o Espírito Santo de Deus que produziu uma regeneração na pessoa, que dá à pessoa as condições de sair daquilo, certo? Porém, a pessoa continua sendo a mesma. Por isso que o apóstolo ele vai dizer que precisamos colocar a nossa própria vida em sujeição. O próprio Paulo vai dizer, eu sou com o meu corpo para que eu, sendo referencial para os outros, não venha a ser também desqualificado. Então, quando vemos a carta às Gálatas, o capítulo 5, o contexto onde ele está falando de crucificar a carne, veja você, Zeca. O versículo 1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, quando a gente fala assim, vou crucificar a minha carne, primeira sensação que temos, né, que surge no pensamento da pessoa é que, eu vou restringir. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer me dar liberdade. A liberdade. E não é uma vez que ele fala isso. No verso 13 também diz assim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mais uma vez. E é nesse contexto que ele fala de crucificar a carne. Então, precisamos saber que Deus nos chamou à liberdade. E eu preciso entender qual é a liberdade que Deus quer. Porque essa liberdade que Deus quer para mim vai ser o melhor. Certo? Vai ser o melhor. A liberdade que eu tenho com a minha esposa na intimidade é fantástica. Eu tenho liberdade. A liberdade que eu tenho de comer um prato de arroz e feijão, né, é fantástica. Eu quero essa liberdade. A liberdade que eu tenho de produzir riqueza, trabalhando, né? Não é vontade de Deus que o homem ganhe o pão com o suor da fronte? Então, eu trabalho e me esforço, produzo riqueza. É uma liberdade. Deus quer isso. Agora, tudo isso pode se tornar obra da carne quando? Quando isso entra em conflito com aquilo que o Espírito Santo quer. Porque eu tenho a liberdade de produzir riqueza. Eu tenho a liberdade de ter uma esposa. Mas, se essa liberdade, falando de produzir riqueza, me leva à avarícia, né? A ser uma pessoa mesquinha, né? Ou a utilizar de meios ilegais, né? Para chegar naquele nível, naquele patamar que eu gostaria, então eu estou dando lugar às obras da carne, certo? Então, essas questões assim, que no momento que elas se tornam e são colocadas em contraposição à ação do Espírito Santo, do Espírito, aí que essas se tornam obras da carne, certo? Sim. Em relação ao vinho, meu posicionamento, você sabe, né? Eu falei que quando eu cheguei aqui, eu sou boliviano. Cultural.
Na Bolívia, a gente celebrava a ceia com vinho. Vinho, certo? Eu cheguei aqui e é suco de uva. Eu não vou julgar, porém, também eu não me condeno quando eu falo assim, vou comemorar, vou celebrar a ceia. Agora, vou ensinar isso para os irmãos ou para aqueles que têm um pensamento que não deve ser porque tem álcool e esse tipo de coisa. Eu não vou fazer isso, não vou ensinar isso, não vou insistir nisso. Por quê? Porque não vou escandalizar ninguém. Se eu fizer assim, forçar a consciência de outra pessoa, tornaria-se uma obra da carne. Porque eu estou ferindo o sentimento, estou ferindo a integridade, a comunhão de um filho de Deus, uma pessoa que nasceu de novo, alguém por quem Cristo morreu, só por causa do meu posicionamento teológico. Torna-se obra da carne. E olha só, aqui, só para encerrar, verso 13 que eu falei, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis a liberdade como pretexto para a carne. Sim. Certo? Sede servos uns dos outros pelo amor. Então, é muito claro, o pastor foi muito cirúrgico também, como falou, quando diz assim, o mais importante é o amor. No momento que eu ajo com amor, certeza que eu não estou agindo na carne. Eu vim aqui, eu me demorei para chegar aqui no estúdio. E uma das coisas que mais me tira do espírito, vamos dizer assim, eu sou muito tentado no trânsito. Aí tenho que crucificar a minha carne, porque a minha reação interior é que ela quer extrapolar. Sim. Mas se eu falar assim, aquele cidadão que me fechou, talvez seja um filho de Deus. Ou esse cidadão que me fechou, ele merece a misericórdia de Deus. Eu estou agindo com amor. Eu estou sujeitando minha carne, estou crucificando a minha carne e dando lugar ao Espírito. Certo? Então, certo. Esse é o caminho. Eu ia, inclusive, nessa linha mesmo, e aí já quero ouvir o pastor Gilberto, porque o texto aos Gálatas talvez seja conhecida até como a Carta da Liberdade, né? Sim. Porque Paulo vai ali combater o ensino dos judaizantes que queriam que a igreja da Galácia voltasse às práticas judaicas. Inclusive, aqui no texto, na sequência, né, que o pastor Raul falou, ele fala, de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. E aí o que eu ia entrar é exatamente nessa tentação aqui, pastor Gilberto, porque nós estamos falando aqui de questões que são puras aos olhos de Deus, inclusive as questões religiosas. Mas, Paulo está falando aqui, era uma advertência, falou, se você quer cumprir isso daí, da lei, da religião, você vai ter que fazer tudo isso e vai cair da graça. Ele vai falar isso mais para frente aqui. Então, nós estamos também Ou seja, fico com a impressão que a questão não está nas coisas, ou não estão nas coisas, mas está no nosso interior. Em como eu vou aplicar aquilo na minha vida. O trabalho é bom, mas se o trabalho for um ídolo, está errado. Sim. A família é boa, mas se a família for um ídolo, está errado. É por aí? Na verdade, é a moderação, né? É o domínio próprio. Eu estou indo para o caminho errado. Não, por aí. O domínio próprio é uma das excelências aqui do fruto, né? Que alguns mestres, né? Alguns nossos mestres teólogos dizem que é como se fosse uma mexerica, não sei como é que chama lá na Bolívia, tangerina. No sul é bergamota, né? Sim. Então, como nós estamos assistindo em todo o Brasil, a mexerica, ou tangerina, ou bergamota... Mandarina, pronto. Ela é uma fruta só, mas quando você descasca ela, tem vários gomos. Dentro desses gomos tem gominhos, né? E assim sucessivamente. Acho que primeiro o amor, né? Mas o domínio próprio, você consegue administrar todas essas coisas, da dificuldade no trânsito, de trabalhar demais, sim, de fazer com que a riqueza... Porque, olha, adquirir riqueza é bênção. As bênçãos do Senhor nos enriquecem, não acrescentadores. Você ter um lazer com a família, você ir para um sítio, você ir numa praia, você jogar bola. Quando você falou do vinho, né, da bebida, né? Antes de eu vir para Cristo, o que agora também é pastor Nil, meu irmão que é o Eduardo, que é o diácono, o pastor Carlos e mais uns 2 ou 3 que hoje, graças a Deus, servem ao Senhor, nós tomamos 27 garrafas de vinho. Coisa de 3 horas. 27 garrafas de vinho.
27 garrafas de vinho, 4, 5 homens no máximo. E quando nós estávamos já no efeito da embriaguez do vinho, para surpresa, né, isso ficou marcado, inclusive esses dias eu testemunhei isso na igreja, onde o pastor Nil pastoreia, um grande amigo do coração, e eu disse que ao final das 27 garrafas, já 1h pouco da madrugada, nós fizemos um pacto, depois de tomar 27 garrafas de vinho. Quando nós ficarmos velhos, nós vamos ser crentes. Olha o pacto. Já era o Espírito Santo trabalhando em nossa vida. Então, o exagero é que o homem, na natureza caída do homem, né? na nossa natureza caída, ela é desenfreada. Nossa natureza caída, ela é desenfreada. O homem se satisfaz com uma mulher só. Precisa ter 10. Aliás, dá um trabalho e um gasto gigantesco, né? Então, ser espiritual é mais barato e dá menos dor de cabeça, né? O homem que bebe demais, desenfreadamente. Olha, nós temos irmãos que são sommeliers, que eles têm que experimentar o vinho. Nós temos irmãos que são donos de vinícola, que são agricultores e que trabalham com a uva. Sim. Não tem problema nenhum. O problema é o desenfreamento da nossa natureza humana, né? O desenfreamento que leva a tudo isso que nós estamos vendo aí, essa miséria toda, né? Pelo desenfreamento, o homem ele adquire riqueza exageradamente e subjuga o seu funcionário. E a Bíblia diz assim, que vós senhores, tratai os vossos funcionários bem. E o funcionário também. Vós servos, servi aos vossos senhores como se estivesse servindo a Cristo, Sim. Não por aparência. Então, você vê que quando a essência, a Bíblia é o livro do amor, né? Quando você coloca o amor em tudo, a coisa vai. Porque você trabalha bem, você não fica enrolando. Quando você é patrão, você um dia foi funcionário, Deus te enriquece, você se torna dono do empreendimento, você não vai tratar os seus funcionários com humilhação. Você não vai desviar o fundo de garantia. Você não vai descontar mais do que é devido. Você não vai querer ver o seu funcionário numa situação difícil e não socorrê-lo tendo condição, né? Então, tudo é pelo amor. Você pode jogar, lógico, você vai jogar futebol com a moçada, estou dizendo que às vezes a gente vai para o sítio com a moçada, né? E a gente que já passou dos 20 anos, a gente tem dificuldade para correr atrás dessa meninada, né? E aí eles abusam da gente, né? No sítio lá, ou quando vai jogar a bolinha. Mas não tem problema nenhum de jogar bola. O problema é o seguinte, é você fazer da bola ou do futebol o seu ídolo. Não tem problema nenhum você honrar sua família, você passear com a família. O problema é quando você só pensa em passeio com a família e esquece de Cristo. Não tem problema nenhum você enriquecer. O problema é quando a sua riqueza, e Paulo advertiu, que muitos procurando a riqueza se transpassaram de dores, se desviaram da fé e foram transpassados por grandes dores. Então, o dinheiro, não tem problema nenhum com o dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Esse é o problema. É o desenfreamento da nossa natureza humana. Mas o homem pode desfrutar, aliás, o nosso inimigo da nossa alma, conhecido como o diabo, Satanás, ele não criou nada. Ele só se apropria daquilo que Deus criou, que Deus criou o céu e a terra. Nós podemos, amados irmãos que estão me ouvindo, desfrutar de tudo o que a terra nos dá. Aliás, é a ordem de Deus, né? Nós desfrutarmos de tudo que a terra nos dá. Agora, desfrutar com moderação, com decência, com ordem. Eu não posso pegar o que Deus fez e tornar daquilo um tropeço para a minha vida, uma desordem para a minha vida. E aí eu trago escândalo. E aí, para aquele amigo que eu quero trazer para Cristo, eu vou ter dificuldade para trazê-lo para Cristo. Porque se o meu testemunho não falar maior, não falar mais alto que as minhas pregações, tem alguma coisa errada em mim. Então, esse é o recado que eu deixo para todos os ouvintes. Esse tema é muito interessante para os irmãos, para a igreja. E nós temos que crucificar literalmente mesmo. Porque lá no Evangelho, Jesus Cristo, capítulo 6, quando ele reúne, ele multiplica os pães e os peixes, coisa linda, né? Quando Jesus começa a chamar o pessoal a uma responsabilidade, as pessoas começam a dizer o seguinte, é muito pesada essa doutrina, quem pode suportar? Ficaram só os 12. Jesus olha para os 12 e diz, e vocês? Querem ir embora? Querem ir embora, não? Para onde iremos, né? Para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. E Jesus disse assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne
Aí ele está dizendo o que Paulo já disse lá, né? A revelação de Paulo. Para nada serve. Então, essas consequências, que a nossa carne é só um veículo, na verdade, a nossa carne, essa aqui, ossos, carnes, tecido, é só um veículo, ou para ser usado pelo inimigo das nossas vidas, ou para ser usado por Deus. A grande questão, pastor Raul, é que fica a impressão de que sempre que a gente fala dessas negativas, o irmão falou da questão de mortificar o corpo, né? Uma ideia grega e muito depois ali na Idade Média, né? Dos mosteiros, foi muito desenvolvida isso. Pô, já que a gente tem que matar a carne, então vamos se afastar disso, vamos, né, dar chicotada, aquelas coisas tudo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele dá um alerta muito interessante. Lá no capítulo 2, a partir do versículo 20, ele fala o seguinte, ó, já vocês que morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, como se ainda permanecesse a ele, vós se submetam às regras, não manuseiem, não provem, não toquem. Aí ele vai falar, ó, todas essas coisas estão destinadas a aparecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, parece que quando a gente fala de crucificar a carne e traz essas ideias, não faça isso, não faça aquilo outro, parece coisa santa, mas poder mesmo para arrumar não tem. É isso que Paulo está falando. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que vai crucificar, então, esse bicho chamado carne? Então, é que o apóstolo Paulo, como eu disse, né? Ele vê a transformação do homem, do ser humano, de forma integral. E essa transformação, ela se produz de dentro para fora. É o Espírito Santo que vai trazer essa transformação. A transformação se inicia com o novo nascimento, a transformação do pensamento, certo? Uhum. Já o Filipenses 4:8 vai dizer, tudo aquilo que tem bom nome, tudo aquilo que é bom, nisso você tem que pensar, certo? Então, aí vem a transformação da mente, dos pensamentos e, aos poucos, do comportamento, porque somos o que pensamos, né? Agimos da forma que pensamos. Aí, no final, o nosso corpo ele se torna um instrumento, seja de justiça para Deus, ou seja, do pecado para injustiça. A carne, o que o Paulo fala em Colossenses, é uma transformação externa, certo? Que eu quero transformar meu interior através de coisas exteriores. Aí vem a flagelação, o isolamento, os jejuns prolongados e excessivos. Certo? Raul, vou até ser mais simples com o irmão. Há poucos anos atrás, tinham muitas igrejas que proibiam a televisão. Sim. Não pode ver televisão. O que os irmãos faziam? Botava a televisão dentro do armário. Então, a hora que o pastor visitava a igreja, fechava o armário. Aí que está, Zeca. A transformação não vem por coisa externa. Porque, olha, você não pode assistir televisão porque você vai se contaminar. Mas não é isso. A televisão é amoral. Ela não tem moral. Esse celular aqui é amoral. Ele não é nem bom nem ruim. Ela não vai contaminar você. Ele não. Você já está contaminado. Porque a contaminação, ela vai vir... O que Jesus fala? Nada que entra de fora do homem, para o homem, contamina o homem. Exatamente. Aquilo que sai do homem. Então, a transformação vem de dentro. A televisão eu posso usá-la de maneira correta ou de maneira incorreta. A internet, hoje aqui, é um exemplo disso. Né? Aí, quando a gente pensa de uma transformação exterior, não vai dar resultado. Tem que ser interior. E veja só, eu vou te dar um exemplo, que você vai ficar aí pensando, talvez tenha alguma ideia de qual seria o resultado, a saída dessa questão. Veja, o casal de crentes, esposo e esposa, um deles se nega a ter intimidade. Por quê? Ele diz assim, eu vou orar, eu estou de jejum, certo? Aí Paulo vai falar e vai aconselhar que isso não aconteça. Sim. Por causa de quê? Das tentações, para que não vos tente o inimigo, o tentador, certo? Então, o que acontece? Que eu posso estar pretendendo fazer uma ação, entre aspas, espiritual, mas eu estou dando lugar
Ao a carne. inimigo, sim. Abrindo porta para a tentação. Então, mais uma vez, eu vou frisar, toda obra da carne é aquela que se opõe, e isso é muito claro. O texto que a gente está vendo diz assim: andai pelo Espírito e não satisfareis, e nunca satisfareis os desejos da carne. Se a gente é guiado pelo Espírito, não adianta eu começar a colocar, esse feijão é bom, esse feijão é ruim, esse milho aqui faz bem, esse daqui não. Fazer uma seleção desnecessária, porque a partir do momento que o Espírito Santo toma conta da vida do cristão, tudo isso flui, é natural. E para encerrar a ideia aqui, tem uma analogia falando da liberdade. Eu nunca fui no alto mar, mas a analogia eu curti, eu gosto, certo? Não sei se está correta, mas sabe a bússola? Uhum. Então, a bússola no alto mar, onde você não tem nada em volta, não tem nenhuma terra nem em volta, a bússola, ela te orienta. Então, para você ter liberdade de andar no mar, se enfiar no mar adentro, você precisa se sujeitar à bússola. Ou seja, você se torna escravo da bússola para ter a liberdade do oceano. Certo? Então, a Bíblia e a palavra do Senhor, ela é aquela que nos conduz. Eu me torno escravo dessa palavra, servo dessa palavra, deixo o Espírito Santo me guiar e eu tenho a liberdade ampla que Deus quer que eu desfrute. Mas é aí que está a interrogação da nossa questão, pastor Raul, porque, pastor Gilberto, o que eu fico com a impressão é que esta liberdade que a Bíblia nos dá, ela é restringida. Vou colocar aqui um termo que talvez teologicamente fique mais fácil, pelos usos e costumes. Ou seja, a igreja coloca, então, aquilo que seria pecado ou não seria pecado. Quando a Bíblia nos dá essa liberdade. Liberdade. Vou só citar um exemplo histórico aqui, tá bom? E não estou fazendo apologia, não, porque eu também sou contra. Mas os males do tabaco, eles são de uma descoberta recente. Sim. Aqui no Brasil, grandes denominações, na década de 60, por exemplo, não proibiam, escute bem, não proibiam o crente, o membro, de fumar. Era uma recomendação à liderança. O pastor, é bom que o pastor não fume. Mas os membros não era proibido. Depois, com a descoberta, faz mal, dá papapá, aquela coisa, não pode. Por uma questão que fica com a impressão de saúde, nem tanto de restrição de pecado. Mas é outra discussão, é outra coisa. Mas o que eu quero dizer é isso. Parece que não é o espírito que está norteando, mas uma pretensa religiosidade que estipula o que é ou não obra da carne e obra do espírito. Do qual o próprio Paulo disse que é idolatria, né? Entende? Então, porque assim, eu sou de uma igreja muito tradicional, em que há uns 15, 20 anos atrás, ainda tem alguns lugares que ainda são assim, que a mulher não podia cortar a ponta do cabelo. Uhum. A mulher não podia se depilar. Tem igreja que hoje a mulher não pode se depilar, que é higiene, isso é uma higiene. Quem faz? Por higiene, quem também não faz, também não tem problema nenhum, vai ter que ter um cuidado maior. Então, estou vendo aqui o Zeca com barba. Lá no Belém... Lá no Belém não pode usar barba. Quem sabe daqui 20 anos poderá usar barba. Então, assim, os usos e costumes, já dizia um pastor, saudoso pastor Jairo, os usos e costumes, eles são locais e temporais. A doutrina bíblica, ela é a doutrina bíblica aqui, na Bolívia, no Chile, no Paraguai, em Jerusalém, até Jesus voltar. Então, o que se fez muito... E hoje é difícil, porque é difícil, ninguém gosta de ouvir não, né? Sim, você falou, ninguém gosta de ouvir não, né? O ser humano é meio manhoso, não gosta de ouvir não. Mas tem coisas que nós temos que evitar para o nosso próprio bem. A minha igreja, há tempos atrás, disciplinava se a pessoa ficava no banco se tivesse televisão em casa. Se jogasse futebol. Hoje nós temos jogadores de futebol que são da igreja. Sim, sim. São artilheiros, né? Graças a Deus, são artilheiros. O grande problema, pastor, é que isso, às vezes, era usado... o povo não entendia isso. Era uma regra que não tinha prática, ou que era uma... Sei lá, só tinha discussão, não contribuía, vamos dizer assim, para a espiritualidade. Era mais para o julgamento do... Eu acredito, assim,
com o coração sincero, que os pais da igreja, por falta de aprofundamento no conhecimento teológico, não faziam isso por maldade. Talvez porque cada um traz uma tradição, cada um... Sim, é sim. impossível você tirar isso do homem, a sua criação, os seus princípios. As épocas também são diferentes. As épocas são outras, sim, né? Sem dúvida. Então, os tempos estão mudando e as coisas estão se encaixando. Mas eu acredito que eles não faziam por maldade. Isso eu acredito no meu coração, que eles não faziam por maldade. Talvez excesso de zelo, o cuidado do rebanho, né? Eram homens muito simples, eram homens rudes. Hoje nós temos juízes que ele sai lá do tribunal e vai pastorear a igreja. Há anos atrás, os homens que pastoreavam a igreja, eles largavam o cabo da enxada e iam pastorear a igreja. Então, eles não tinham o recurso que nós temos hoje, não tinham os acessos que nós temos hoje. Então, eu não acredito que esses homens faziam isso por maldade, mas faziam isso por zelo, com o coração zeloso para as coisas de Deus e talvez com a ausência de conhecimento que nós temos hoje. Porém, quero colocar um ponto aqui e frisar. Muitas coisas do que os antigos diziam para nós tomarmos cuidado e na mente de alguns, somente mais jovens, né, era ignorância. Eu sou de uma igreja que você tinha que usar camiseta por baixo da camisa. Usar camisa social e camiseta por baixo. Então, assim, hoje você vai, né, alguns vão de camiseta, tirando os pastores, outros vão de camiseta, tal, não regata, mas de camiseta. E que até um tempo atrás, a moça não podia entrar num trabalho que proibia ela de usar saia. Você vê que coisa, né? Que coisa difícil. E as coisas estão mudando. Sim. Se para bom, tem minhas ressalvas. Se para bom ou para ruim, tem minhas ressalvas. Algumas coisas eu acho que deveriam de dar uma administrada, porque parece que é 8 ou 80, né? Então, a gente tem que moderar. O amor é moderado. Sim, sim. Então, Zeca, falando daquilo, as colocações do pastor, lembra que eu falei no início? O que não é crucificar a carne? Não é crucificar a carne, fazer coisas externas que, com a intenção de me aproximar de Deus. Com todo respeito daqueles irmãos, como o pastor falou, antigos, eles estabeleceram, e ainda hoje existe isso, de estabelecer regras que, em aparência, elas vão me aproximar de Deus. Por exemplo, bateria não pode ir no culto. Por quê? Porque é do diabo. É uma prática, vamos dizer, a gente tem que crucificar a carne porque são os jovens, não sei o quê, ela batida e tal. Mas é uma prática que está sendo executada com a intenção de que, isso vai me aproximar de Deus. Sim. Certo? Agora, se eu falar assim, bateria não pode no culto. Por quê? Porque na igreja, uma coisa pontual, estou inventando. Tem uma pessoa que tem necessidades especiais, que é autista, e ela não consegue... o barulho, ela fica né, da crise. Aí eu falo assim, bateria não pode por causa disso. Qual que é a minha premissa? O amor. O amor. Aí, se eu ajo por amor, aí eu estou agindo conforme o Espírito Santo quer que eu haja, porque é fruto do Espírito. Mas se eu ajo com uma premissa equivocada, o resultado vai ser equivocado, vai ser errado. Né? Pode ser até com boa intenção, mas precisamos, mais uma vez, olhar para a bússola. Né? Tem muitas coisas que, ao primeiro olhar, parecem ser boas, mas que não são. E também coisas que parecem ser ruins, mas que, na verdade, se são feitas com amor, que é a base, né? Eu ajo com amor, e o Paulo vai dizer nesse texto mesmo, em Gálatas 5, capítulo 5, vai 2 vezes, aí vai citar o amor de um para os outros, que vai trazer bom resultado. Ele vai falar da liberdade também. Eu acho que o pastor Gilberto foi cirúrgico, que é a palavra do programa, né? A gente não sabe lidar com a liberdade. Isso é fato. Então, Cristo nos chamou para a liberdade e a gente não sabe lidar. A gente tem problema. Nós vamos encerrar esse bloco, pastor Gilberto, mas eu quero só um comentário rápido do irmão. Inclusive, eu fui muito criticado quando eu falei isso aqui, mas eu quero falar de novo e quero que o irmão comente. Porque, assim, a gente fica falando e colocando muita regra, e essa questão da bebida alcoólica é uma delas, que é uma discussão tremenda dentro do nosso seio evangélico. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, os evangélicos são muito conhecidos pela glutonaria, pela comilança. E eu falei aqui que eu fui uma vez num buffet, fui fechar uma festa, falei, não vai ter bebida. Vocês são evangélicos? Isso, evangélico, não vai ter bebida. Mas eu falei, então põe mais aí, porque eles vão comer mais. Ué, então eu não bebo, mas como?
E aí, pastor Gilberto, como é que fica isso daí? Eu escapo de um e caio no outro, mas ninguém fala nada. Essa que é a questão. Comer à vontade pode. E, aliás, ficarão fora do reino de Deus os glutões. Ficaram de fora. Então, mas dentro da igreja pode, pastor, ninguém fala nada. Eu já passei algumas vergonhas na celebração de cerimônia, né? De casamentos. E rapaz, os irmãos estão exagerando. O garçom não dava conta. A ponto de eu chegar em algumas mesas e falar, irmão, por favor, vamos comer de forma moderada, né? Não vai acabar, tem bastante, não vai acabar. Então, isso eu acho que é mais... não é nem um trabalho pastoral. É o trabalho do pai e da família em casa. É o trabalho dos pais. É educação isso aí. Isso é educação. A pessoa tem que ser educada, tem que chegar no ambiente... tem dia que eu quero comer mais, eu como pouco, eu como muito pouco. Beber eu não bebo, eu não bebo também, assim... eu tive um problema, meu pai teve problema com alcoolismo, sim. Eu tive problema com alcoolismo, meu irmão que hoje serve a Deus, minha família toda tem problema com alcoolismo. Então, por que eu não bebo? Porque eu já sei que eu tenho uma dificuldade nessa área. Exatamente. E eu não vou me expor. Só para abrir um parênteses aqui, pastor, não quero fazer apologia à bebida, não é essa a ideia. Mas há uma reflexão do que nós estamos falando aqui da crucificação da carne. Se um não pode, tem que olhar para o outro. Tem que olhar para o outro também. Até porque os médicos recomendam uma taça de vinho. Né? Uma taça de vinho. Sim, Paulo falava isso para... Entendeu? Né? Timóteo, para suas constantes problemas no estômago e tal. Então, o problema sempre é o seguinte, eu vou exemplificar aqui. Se eu sei que um irmão, eu faço um evento na minha casa, faço um churrasco na minha casa, e eu sei que aquele irmão, que eu gosto demais, ele é vegano. Então, para que eu vou convidar um vegano para um churrasco? Não tem sentido. Tem razão de ser. Certo? Não tem sentido eu convidar um vegano. Primeiro que ele vai passar vontade, ele vai se escandalizar comigo, vai me chatear porque ele vai na minha casa e não vai comer nada. Vou pedir só para concluir, para ir rapidinho, para a gente chamar o intervalo, por favor. Então, meu irmão, se você tem aquele costume de tomar uma tacinha e você sabe que aquele outro irmão tem problema com alcoolismo e tal, tem aquela dificuldade, não faça isso na frente dele, não. Ou não fica propagandeando isso, não. Primeiro que você vai escandalizar aquele irmão por uma coisa que não tem, sabe? Então, faça no seu secreto. Paulo disse assim, aquele que come... não julgo o que come. E o que não come, julgo o que come. Então, vai comer churrasco, não convide o vegano. Você toma uma tacinha de vinho lá, que você acha que é lícito tomar, amém, meu irmão. É você e Deus. Mas não fique falando para todo mundo, porque tem outro que tem dificuldade essas coisas. Sem dúvida. Amém, Zeca? Então, quando você ama, você preserva o seu irmão, preserva as pessoas. Exatamente, porque... E eu concordo nesse aspecto. Hoje, a gente não tem moderação. Então, meu irmão, não basta 500 mega de internet. Teu plano tem que ter 30, 40, 50 giga. Você nem usa aquilo, mas você tem que ter. E é a mesma coisa para tudo. A comida não é só um pedacinho, não, mas é a peça inteira. A bebida é a mesma coisa. Ninguém vai tomar só uma taça. Vai tomar o quê? A garrafa. Aí não dá mesmo. Mas isso é para tudo. Nós estamos falando aqui, eu estou generalizando. Então serve para internet, televisão, trabalho, tudo. Hoje a gente não sabe ter moderação nas coisas. Tudo tem que ser exagerado. É só você entrar na sua sala, olhar para a sua TV. Ela não vai ter menos de 30 polegadas. Não vai ter. Duvido. 60, 80. 75. Pôr projetor. Tudo sem moderação. Você não tem nem espaço para ter a boa visão, mas tem grande. Deixa eu encerrar o bloco. Tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Gosta de estudar teologia, as Escrituras Sagradas? Vai lá. Código 11 3115 0819. Anota, amanhã você liga, tira todas as suas dúvidas, tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum modelo da Grade. Gosta da HIT, quer saber mais da HIT, da emissora, da programação? Tem o site e também em todas as redes sociais você nos encontra. No canal oficial da HIT lá no YouTube, você tem acesso a toda a nossa programação para ver, rever e compartilhar o nosso conteúdo. Intervalo rápido. O Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa, hoje falando sobre o texto lá de Gálatas 5, Paulão, ó, aí ó, a intimidade com Paulo, que isso, cara? Paulo, apóstolo Paulo. Alto nível, Zé que é alto nível. Tá muito próximo, né? Vou Que isso. chamar o Pedro de Pedrinho, né? Não, eu gosto de Pedro também, Pedrão. O apóstolo Paulo falando aos Gálatas, não sei nem de onde eu tirei isso, falando sobre crucificar a carne. E o que a gente quer saber é, crucificar a carne significa que eu não posso gostar das coisas que estão aí à disposição no mundo? Deus não criou todas elas? Tem alguma restrição de espiritualidade? Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Raul Zabala e também o pastor Gilberto Martins, que agora vão ter a oportunidade de fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema, meu irmão. Olha, foi uma conversa muito bacana. Óbvio que tinha muita coisa para a gente falar ainda, muita experiência para a gente compartilhar aqui. Nós vamos tentar aí, sei que o ano já está acabando, né? Mas quem sabe a gente consiga ainda fazer esse ano mais uma conversa sobre esse tema, que ele é muito... Olha, parece ser simples, mas ele está recheado de conhecimento. Está recheado de conhecimento. E como o pastor Raul falou na primeira fala, se você não entender o que significa, você vai errar por isso. E isso pode ser um problema. Porque daí você acha que é espiritual, mas na verdade você é só religioso. Isso não te transformou, tá bom? Então, considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste, antes da gente encerrar, que no primeiro bloco nós extrapolamos, exageramos. Pastor Gilberto, vou começar com o irmão. 3 minutinhos para a gente, por favor. Vamos lá. Então, vou terminar assim, né, com as Sagradas Escrituras, que é o grande instrumento de libertação que pode nos ajudar a crucificar nossa carne com as suas concupiscências. 1 João, capítulo de número 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, é o amor de novo. Pois tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Então, meu amado ouvinte, meu amigo, meu irmão, meu jovem, eu trabalhei minha vida inteira com jovens. Resista. Você pode vencer. Aliás, a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Não deixe se levar pelas coisas dessa vida, não deixe se levar pelas coisas desse mundo. Consagre-se a Deus, santifica a tua vida a Deus, coloca a tua vida na mão de Deus. Deus já tem um propósito para o teu futuro, Deus tem coisa boa para você, sabe? Ser espiritual é muito melhor do que ser carnal. As vantagens são infinitas e, por fim, a vida eterna. Então, você não perde nada em crucificar a sua carne com as suas paixões, aquela lista que nós já lemos, né? Sobre as coisas que nós temos que deixar de lado. E tem uma lista também, que é as coisas que nós temos que abraçar e aderir a elas. E dê espaço ao Espírito Santo. Por mim mesmo, eu não consigo. Mas Deus, pelo seu infinito amor, e o Espírito Santo que Ele fez por misericórdia, morar em mim. Essa casa era uma casa podre. Então, Ele entrou, fez uma faxina, Ele limpou. Ele fez o Espírito dele morar em mim. E é o Espírito que me impulsiona, é o Espírito que me ajuda, é o Espírito que me consola. Eu não sei como orar, não sei o que fazer. Mas eu deixo o Espírito Santo conduzir a minha vida e eu tenho certeza que Ele tem conduzido bem e, por fim ainda, nos levará ao eterno céu de glória com Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Gilberto, pelo carinho, pela atenção com o programa. É sempre uma alegria recebê-lo aqui. É bênção. Obrigado de verdade por nos ajudar nessa caminhada, né? Nós vamos deixar os contatos do pastor Gilberto lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você contactá-lo também, conhecer um pouquinho melhor do ministério. Amém. Se tiver dúvidas sobre o tema, manda pergunta para ele lá, tá bom? Não manda para mim, não. Manda para ele lá. Obrigado, meu irmão, pelo carinho de novo. Pastor Raul, 3 minutinhos por irmão também. Considerações finais e uma conclusão, por favor. Quero mais uma vez agradecer pelo convite ao programa. Ter dividido esse tempo foi muito gostoso, prazer. Pastor Gilberto. Prazer de conhecê-lo. Espero que possamos depois ter mais interação, né? Uhum. Jogar futebol não, porque você sabe, boliviano e brasileiro não vai certo não. Não dá certo. Mas os bolivianos gostam muito de futebol. Gosta, mas o nível... Mas não joga, né? O nível é um pouquinho abaixo. Tá bom, entendi. Então, eu vou te dar uma notícia a você que é crente. Você não tem direito de decidir. Na verdade,
nunca vamos fazer o que nós, na nossa individualidade, no nosso ego, gostaria. Veja o que a palavra de Deus diz aqui. O próprio livro de Gálatas diz assim: andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Por quê? Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E a conclusão disso é que eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. A gente não consegue fazer o que quer. Aí vem a aplicação. E a aplicação é outro versículo da palavra de Deus. Gálatas 2, 19 e 20. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado. Jesus é o primeiro a falar: quem quer vir em pós de mim, tome a sua cruz e me siga. Isso significa a sentença de morte ao ego, ao eu, ao próprio eu. Ela nos acompanha. E diz o verso 20: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é que Cristo quem vive em mim. A noção geral é que o cristianismo é viver para Jesus. Mas o que a palavra de Deus está falando aqui é que Jesus é que tem que viver a sua vida através de mim, que eu sou cristão, através de você, que é cristão. Então, a aplicação prática, quer crucificar a carne? Deixa Cristo Jesus viver na tua vida. Deixa fazer, ou faz aquilo que Jesus quer fazer contigo. Vai se envolver com uma coisa ilícita? Isso não é o que Jesus faria. Vai fazer ações de amor? Isso que Jesus faria. Então, deixar viver a Jesus, isso que é realmente vida cristã. Jesus vivendo em você, manifestando o fruto do Espírito através de você. Que Deus abençoe e que possamos caminhar nesse sentido sempre para glorificar o nosso Deus. Amém? Obrigado. Amém. Mais uma vez, Zeca. Imagina, pastor Raul, a gente que agradece o carinho do irmão, a compreensão e a colaboração aqui com o programa. As portas estão sempre abertas e os contatos também do pastor Raul nós vamos deixar lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá, você vai ter acesso a todos os contatos, saber um pouquinho melhor e mais do ministério do irmão e, obviamente, tirar dúvidas sobre o assunto. É um tema que eu gosto demais, eu particularmente sou apaixonado, assim como Lutero, pela carta aos Gálatas. Tenho paixão por ela. Inclusive, o próprio comentário de Lutero, a carta aos Gálatas, é algo assim formidável. Aqui Lutero estava naquela fase, né, da rebeldia, né, espiritual, né? Ele chuta o balde e não vai buscar. Ele faz isso. É muito, muito interessante. Bom, deixa eu colocar o resultado da enquete aí. E a gente perguntou lá: crucificar a carne significa que não posso glorificar a Deus com as coisas que eu gosto? 66% afirmaram que sim, podemos. 34% afirmaram que não podemos. Muitos comentários, inclusive do Jabes Gilead, do Gabriel Borges, colocaram sempre um porém, né? O que é isso que você gosta? Que isso que vai determinar o poder ou não glorificar a Deus, né? Então, tem, obviamente, uma pegadinha nesta pergunta, mas eu quero agradecer a todo mundo que votou, que participou, que deu realmente aí a sua contribuição. Infelizmente, nosso tempo passou rápido demais e eu não consegui colocar aqui os comentários, tá bom? Mas obrigado. Obrigado mesmo pela participação. Nós vamos encerrar a edição de hoje e a nossa oração, nosso pedido é que, se essa for a vontade de Deus, né, amanhã nós estejamos de volta com mais uma edição, sempre preparado com muito amor, muito carinho para você que curte, acompanha e gosta do nosso conteúdo. Um forte abraço e até lá!